Apóstolos, capítulo número 3, versículo de número 19. Essa noite nós estamos disponibilizando da Bíblia pelo telão, está sendo feita alguma mudança, então nos está acompanhando aí pela nossa Bíblia tradicional. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso de número 19. Aquele que encontrou, ajude o seu irmão aí a achar também. Nós estaremos lendo hoje 4 versículos. Vamos deixar as conversas necessárias para uma outra ocasião, amém, irmãos? Estou ouvindo um aí. Eu disse Atos dos Apóstolos. O livro de Atos foi escrito pelo irmão Lucas. Irmão Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Lucas não foi escolhido a dedo por Jesus como apóstolo, mas ele teve os ensinamentos diretos do apóstolo Paulo. Então ele escrevendo uma carta ao irmão Teófilo, com a finalidade de expor detalhadamente, de uma forma cronológica, a vida de Cristo Jesus, ele escreve o Evangelho de Lucas. E também escrevendo ao próprio Teófilo, ele começa a relatar a vida, o princípio da história missionária da igreja, a qual está relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, vocês já sabem que a nossa proposta aqui é uma proposta de ensinamento, ou seja, de tornar você capaz de caminhar nas veredas do Senhor com os seus próprios passos, com as suas próprias pernas. E nós temos aqui percebido que uma grande dificuldade que as pessoas têm tido em se manter fiéis ao seu propósito de caminhar nas veredas do Senhor está relacionada ao primeiro passo. Amém? Então, quando eu vou usar até um termo aqui vulgar, quando nós pegamos o bonde andando, quem já ouviu esse termo aqui? Né? Quando nós pegamos já o carro em movimento, naturalmente nós queremos explicar que a pessoa não sabe de onde veio nem para onde vai. Ela não tem capacidade de opinar com profundidade, porque ela pegou o bonde o quê? O bonde andando. E tem muitas pessoas no nosso meio que pegaram o bonde andando. Elas receberam uma proposta do Evangelho, uma proposta de cura, uma proposta de libertação, uma proposta de mudança de vida, mas não se inteiraram, ou seja, não procuram saber como é que aquilo pode ser viável. O que eu quero dizer hoje é que para que você possa ser uma pessoa bem-sucedida no Evangelho, e quando eu falo bem-sucedido, o primeiro ponto de vista nosso está relacionado à salvação e à vida eterna. Ser bem-sucedido para a nossa igreja significa você ir para morar perto do Senhor. Isso é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido na nossa visão é quando Jesus reina sobre a sua vida. Pastor, por que o senhor afirma isso? Porque foi pelo menos o que o Senhor ensinou, que se nós permitirmos em primeiro buscar o governo dele, as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então ser bem sucedido é isso. Eu percebi que o primeiro passo não tem sido dado de uma forma correta para a sua caminhada. Então o que nós precisamos entender é que todas as promessas dentro da palavra de Deus são promessas verdadeiras, genuínas, estando em pleno vigor e prontamente preparadas para se manifestar na sua vida. Quem pode dizer um amém por isso? Agora, pastor, qual é o primeiro passo que eu tenho que ter para que essas coisas aconteçam? Vamos ver o que Lucas
Lucas diz lá no capítulo 3, versículo 19, ele diz assim: olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor, este é o momento mais importante desta noite. Por isso eu quero lhe pedir que o Senhor carregue esta mensagem com o poder do teu Espírito Santo e fale poderosamente em nossos corações. É o que eu lhe peço, já lhe agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém. Amém. Irmãos, Lucas está aqui nos mostrando que nós temos que ter uma postura, aliás, duas posturas, para que se desencadeie algo que, se não desencadear na minha ou na sua vida, a nossa trajetória será em vão. Ele diz: olha, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento de dentro para fora, conversão de fora para dentro. O que o Senhor está querendo dizer? Preste atenção. Quando Lucas diz que eu tenho que ter um arrependimento, nós precisamos entender que se arrepender é se conscientizar de que eu cometi uma transgressão contra um mandamento direto ou indireto de Deus. Uma grande parte das pessoas se aproximam de Jesus, da igreja, querem uma mudança, mas não são capazes de se arrepender. Você vai perceber que aqui, o formato que Lucas ensina, ele está nos ligando ao comportamento direto. Ele diz: olha, se arrependa. É uma atitude que eu preciso ter. Irmãos, não vai mudar o fato de eu passar aqui e esbarrar naquele microfone, ele cair e quebrar. Se eu estar aqui, der uma voadora lá, bater no microfone, ele cair e quebrar, o dano não foi o mesmo, mas foi causado pelo quê? Por duas coisas diferentes. Uma, eu tinha a intenção, outra, eu não tinha a intenção. Quem concorda com isso, diga amém. Ok? Eu passei, esbarrei, não vi, quebrou. Eu dei uma voadora aqui, ninja, com a intenção, bateu lá, caiu e quebrou. O dano foi causado, foi quebrado o microfone. A mesma coisa eu quero ensinar para vocês acerca do nosso relacionamento com Deus. Existem pecados que o homem comete que ele não tinha intenção, mas não é porque ele tinha ou não tinha que deixou de ser pecado, não. Ficou lá configurado na transgressão contra Deus. E a Bíblia diz que a única coisa que faz separação entre eu e Deus se chama os nossos pecados. E aí eu quero abrir uma margem muito profunda, porque no nosso meio hoje, infelizmente, nós só achamos se Deus não está conosco se a nossa vida financeira estiver ruim. Se tiver com problemas de ordem financeira, é o diabo. Não, está tudo bem, Deus está me perdoando. Por quê? Porque a minha vida financeira está bem. E eu posso lhe dizer uma verdade: Deus não vê dessa forma, irmãos. Porque riquezas, tanto ímpio como aquele que serve a Jesus, podem conquistar. Pode ou não pode? Isso aí é independente de você ter fé ou religião. A capacitação humana pode levar eles a muitos lugares, mas não leva ele à salvação e à vida eterna. Então pecado não tem nada a ver com uma postura social. Pecado não tem nada a ver com riqueza. Pecado tem a ver com transgressão. E essa transgressão vai manter um abismo entre você e Deus. Pastor, como é que eu posso, de uma forma correta, fazer com que os meus pecados sejam cancelados? Eu tenho que ter essas duas atitudes. Eu tenho que me conscientizar e logo após eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter uma mudança de rumo. Porque quando Paulo diz: olha, se converta, ele está dizendo: muda o rumo, muda a direção. Sai disso aí. Não permaneça nesse caminho. Irmãos, é uma ignorância. Eu acredito que muitos já devem ter ouvido
ouvido falar sobre o que eu vou dizer agora. É uma ignorância a pessoa que faz as mesmas coisas quererem obter um resultado diferente. Isso não vai acontecer. Quem entendeu, diga amém. Se você anda da mesma forma, você sempre vai conseguir a mesma coisa. É isso que você está dizendo. Já se arrependeu? Já se conscientizou? Sim. Então muda o rumo. Por quê? Porque no caminho que tu está, você só vai chegar onde você chegou até hoje. Por isso que o Evangelho, Jesus, ao se referir, melhor dizendo assim, próprio, diz: eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou o carro que vai conduzir. Quem tem que andar no caminho somos nós, irmãos. Somos nós que temos que entrar num novo direcionamento. Porque quem andar em Cristo Jesus só chega a Deus, não tem outro canto. A direção que Jesus conduz é até a Deus, é até a salvação. Irmão, nós estamos vivendo tempos ruins, tempos complicados. Talvez você esteja aqui por algum outro motivo. Deus não vai deixar de resolvê-lo ou de mover. Mas o que é que tem motivado você a chegar em Jesus? Pare para pensar. Nós que somos homens naturais, jamais iríamos admitir alguém se aproximar de nós com segundas intenções. É verdade ou não é? É verdade ou não é? A pessoa só quer se aproximar de você pelo que você tem, pelo que você é, ou pelo que você pode proporcionar a ela. É complicado ou não é se relacionar? Você acha que Deus vai querer se relacionar conosco assim, então? Então o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso mudar esse pensamento. E o seu pensamento, ele tem que começar a ser edificado numa linha de raciocínio aonde Deus possa parar. E qual é essa linha? Salvação e vida eterna. Porque você não vai ficar para semente, você vai morrer. E quando você morrer, para onde vai a sua alma? Não estou aqui pregando, você não tem que pegar, por causa do diabo. Irmãos, me desculpe o termo, mas o diabo já está lascado. Nossa preocupação não tem que ser com ele. O único que já está condenado é ele. Já parou para pensar nisso? Olha, para ele não tem chance, não tem esperança, não tem jeito, não tem nada. Já era. Não tem nada que ele possa fazer que vai mudar essa condenação. Agora ele quer que você e eu ficamos igual. E agora? E agora? 1000 problemas que na verdade não são problemas, 1000 situações que estão fazendo você perder o sono, que na verdade era para você estar dormindo como neném, só para te desfocar de uma verdade que é a salvação da sua alma. Nada disso, irmãos, terá valor se você perder a sua salvação. Para pensar sobre isso. Um dia, se eu morrer, eu estou salvo. Se Jesus voltar hoje, porque essas são as duas únicas certezas que nós temos. Uma, que Jesus vai voltar. E a outra, que eu e você vamos morrer. Não tem jeito. Isso vai acontecer. Agora, o que vai acontecer depois da volta de Jesus e da morte minha e sua, quem vai determinar somos nós. Nós temos que abrir os nossos olhos de uma maneira completamente larga para observarmos espiritualmente qual é o rumo de vida que nós estamos tendo. Contendas, fofocas, divisões, dissensões, racismo, tudo isso implantado pelo diabo e a igreja apoiando, aceitando erros de um, de outro já não aceita, ou seja, acepção de pessoas. Onde é que nós vamos parar com isso, Jesus? Você já parou para pensar sobre isso? Pare um dia, mas pare de um jeito duro. Faça uma análise na sua vida. Faça uma análise na sua vida, porque o arrependimento é o único meio, irmãos, que nós temos. Só para você ter noção, Mateus 3, verso 2. Olha o que Mateus diz aqui.
Ele diz: olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Reino, todos nós aqui sabemos que é o governo de Deus. Então, para eu ser governado por Deus, eu preciso me arrepender, irmãos. Como é que eu vou ser governado por Deus se eu apresento justificativas até o dia de hoje os erros que eu tenho cometido? Pecados você tem, pastor Carlos tem, todos nós temos, mas o arrependimento é uma atitude. Dobrar o joelho e lutar contra é uma atitude. Pastor, mas eu já tentei. Irmão, você tem que perseverar até você conseguir. Não importa a gravidade. Nós estamos falando aqui de pecado A ou pecado B. Estamos falando aqui desde de uma mentira que para nós pode, em muitos casos, passar desapercebido, mas até mesmo um homicídio de uma criança, um estupro, uma pedofilia, é pecado no mesmo jeito. Então estamos falando aqui de algo que pode colocar na sua vida, e só você é capaz de fazer essa avaliação, uma separação entre você e Deus. Então, Mateus está dizendo: arrependa-se, porque está próximo o governo de Deus. O governo de Deus está próximo, está pronto, melhor dizendo. Porque quando Mateus escreveu, na verdade ele está relatando fatos que foram ditos por João Batista. Batista, quando fala do governo de Deus, ele está falando da vida do Espírito Santo. O Espírito Santo já está. O governo de Deus na minha e na sua vida é feito por intermédio da presença do Espírito do Senhor. Irmão, você não pode nem sequer admitir viver sem que você tenha o Espírito Santo dominado sobre a sua vida. Porque o texto de João diz: porque aquele que não tem o Espírito dele, este não pertence a ele. Então nós temos buscado por porta de emprego, temos buscado por solução no casamento, temos buscado por várias coisas, mas você tem buscado pelo governo do Espírito Santo na sua vida? Você tem passado momentos com Deus? Você tem um discernimento da voz do Senhor? Não, estou vivendo aí porque é um profeta bom, vou lá e oro. É assim que você vai levar a sua vida? É assim que você quer conduzir você e aos homens aqui presentes, a sua família à salvação? Você está completamente enganado, irmão. Alguém te enganou, te contou uma mentira. Você precisa, a partir de hoje, buscar o controle. Veja bem que eu não estou dizendo buscar o batismo, porque aí existem muitas linhas de pensamento no meio cristão acerca do batismo. Não, porque você fala línguas é batizado, não, o outro não fala. Aí você vê o que não fala língua com uma postura muito mais cristã do que o que fala. O irmão falou em mistério. Nós precisamos buscar ser governados pelo Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Este governo, ele provém de uma das coisas que poucos no nosso meio pentecostal buscam, que é a consciência de quem é Jesus na sua vida. Todo mundo sabe falar quem foi Jesus, agora me diz quem ele é para você. Ninguém sabe. Então, amados, vocês precisam passar momentos com Jesus Cristo, não para que ele venha abrir uma porta, isso é consequência. Não para que ele venha te dar um carro, isso é consequência. Nós temos até a quarta-feira para resolver essas coisas, mas o resto da semana nós fazemos o quê? Nós torcemos para aquilo que nós estamos vivendo. Não! Nós precisamos buscar a face de Deus, irmãos, para nos mantermos de pé. O império das trevas está crescendo. Só esse ano eu tive a notícia de 3 pessoas que tiraram a própria vida em Cachoeiro de Itapemirim. Só esse ano. Há um espírito de morte montando aqui. Há um espírito de morte. E a igreja está desaparecendo. Até que bate na porta da nossa casa. Até que é um parente nosso. Aí vamos acordar. Quando a morte chega para alguém que é o seu parente, e esse alguém vinha na igreja, mas não tinha Jesus como Salvador, irmãos, essa pessoa não foi salva. Você pode tentar se rodear dos meus pensamentos belos, mas eu vim aqui te dizer uma verdade.
Se você quer a salvação, você precisa receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você precisa fazer isso. E precisa conduzir o seu parente, não à igreja, mas a Cristo Jesus. Não existe nenhuma forma mais eficaz que Deus tenha escolhido para a salvação daqueles que estão próximos de nós, que não seja o nosso testemunho pessoal. Não é o testemunho que o ímpio espera que você seja, mas o testemunho que Jesus espera que você faça. Então nós temos que nos aperfeiçoar, temos que aprender com o Senhor. Agora não adianta, irmão, se nós, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fumar, vou deixar de me prostituir, vou deixar de jogar bola, vou deixar de usar bermuda, vou deixar de usar saia, vou deixar de... Deus não está preocupado com o que você está deixando. Deus está preocupado com o que você está buscando para a sua vida. Esse evangelho de deixar já era, irmão, não funciona. A pessoa busca tanto ser santo, o santo não faz nada de errado, mas também não consegue fazer nada de certo, porque está preocupado em não fazer o que é errado. Vamos inverter esse negócio para ver o que funciona? Quando você começa a buscar o que tem que fazer de certo, você não tem tempo para fazer o que é errado. E outra coisa, isso se chama semente. Você terá frutos na sua vida. Então nós temos que começar a buscar coisas espirituais para a nossa vida, irmãos. Vamos deixar que Deus resolva os materiais. Vamos nos envolver, não de uma forma religiosa, mas vamos nos envolver em espírito e em verdade com as coisas de Deus. O evangelho não é algo que a gente possa, eu vou indo, não. Você precisa decidir. Tem coisa na vida de vocês que ainda não aconteceram porque vocês ainda não decidiram. Vocês decidiram vir para a igreja, decidiram vir aos cultos, decidiram fazer campanha, decidiram dar dízimo, decidiram dar oferta, mas não decidiram permitir com que o Espírito de Deus reine sobre a sua vida. Vocês ainda não decidiram, e hoje pode ser essa noite. Jesus veio aqui conquistar você por completo, minha amada. Ele não te trouxe aqui porque você está com um probleminha ou com um problemão, porque ele te viu chorando a noite inteira, e uma irmã disse: olha, vamos lá que o pastor orar. Ele joga um azeite que esquenta a testa e... Ei, Jesus veio aqui para levar a sua alma do inferno. Temos que tratar de coisas importantes aqui nessa noite. Ele não morreu na cruz para bater nas suas costas e dizer: eu sou contigo, servo, não temos. Ele morreu na cruz do Calvário porque o único meio de eu e você não irmos morar no inferno. Essa é a verdade. Então pare para pensar sobre isso. Raciocine. Irmãos, procure e faça o que eu fiz. Estudei uma grande parte das maiores religiões que existem no Brasil. E só fui convencido pelo Espírito de Deus. Eu costumo dizer isso e vou repetir. Irmãos, se o Evangelho não funcionasse na minha vida na íntegra, eu já tinha largado há muito tempo. Ó, eu não perco meu tempo com besteira e com bobagens. Estou aqui nesse altar porque eu acredito no que eu prego e eu sei que funciona na minha vida e vai funcionar na sua também. Esse é o motivo que eu estou aqui. Poder estar fazendo qualquer outras coisas. Então, para que você quer perder tempo? Não, pastor, eu tenho que casar. E se não casar, minha irmã? Mas Deus falou, pastor. Falou sim. Você está preocupado com o casamento? Deixa eu te contar um negócio. Tem muita gente casada que está doida para separar, hein? Ninguém falou aí no coração, fala a Deus. Deus está aqui. Tem muita gente doida para sair de casamento. Se o seu casamento não for algo para a edificação do reino, se for só para matar curiosidade sexual ou os desejos carnais, você está frito e frita. Tem que haver algo por trás disso. E sabe o que é isso? Esse algo é a colaboração mútua de
Essa noite é noite de assunto sério, noite de avaliação. Essa noite é noite que você tem que verificar se realmente o Evangelho tem funcionado na sua vida. Tem gente que vem aqui há tanto tempo. Faça essa pergunta. Pare diante do espelho. Pergunte para si: eu sou filho de Deus? Não é que nem os católicos romanos dizem, não, que todo mundo é filho de Deus. Isso é outra mentira. Eu te mostro na Bíblia. O Evangelho de João diz que somente aqueles que recebem a Jesus como Senhor, estes são filhos de Deus. Então já começa daí. E é o Jesus, então esse Jesus que prega o profeta, não. Então, irmãos, olha aí, o arrependimento, ele traz o governo de Deus sobre a nossa vida. Agora, todo arrependimento tem que ter frutos. Olha o que diz Mateus 3,8. Diz assim, olha, vamos ler aqui o 7. E vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Preste atenção que a Bíblia diz que João Batista, o primo de Jesus, o que precedeu, que preparou os caminhos do Senhor, estava lá no Rio Jordão batizando as pessoas se arrependiam, ouviu a mensagem de João Batista da verdade, salvação, falou assim: não quero ir para o inferno, eu quero ser salvo. E como confirmação disso, as pessoas eram batizadas no Rio Jordão. Mas só que tinha uma turminha que achou legal. O que é aquilo lá? É batismo? É mesmo, né? Tem festa? Eu quero batizar também. Chora. Aleluia. Tudo arrepiado. Os fariseus estavam lá na filhinha, ansiosos. João Batista falou daqui e falou: ei, você aí, fariseu, quem foi que te ensinou, ou sua víbora, a você fugir da ira de Deus? Não pode batizar se não tiver arrependido, meu irmão. Então, olha o que ele diz agora: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que João diz: para ter o selo do batismo, tem que se arrepender. E tem que ter frutos. É sobre esse fruto que eu vou começar a dizer agora. Irmãos, existe um sentimento que é semelhante ao arrependimento, que se chama remorso. O remorso vem da palavra remoer. A palavra remoer tem origem no ruminar, que é aquela atitude onde o boi ele mastiga, engole, vomita de novo até a própria boca. Mastiga, engole, vomita de novo até a própria boca. Isso é ruminar. O remorso ele faz a mesma coisa. Você não consegue digerir aquela atitude. Você fica remoendo, ele volta de novo, e você volta e fica aquela desgraça no teu interior. O arrependimento ele é dominado pelo sentimento de medo que a pessoa tem das consequências pelo erro que fez. Aliás, o remorso. Tem muitas pessoas que são dominadas pelo remorso. Tem muitas pessoas que não têm coragem, elas preferem ficar remoendo, achando que um dia vão vencer. Olha para mim, você nunca vai conseguir vencer o remorso se você não entregar a sua vida a Jesus. Mas cedo ou mais tarde, esse sentimento vem para te assombrar e te derrubar. É onde você vê muitas pessoas, irmãos, tirando a sua própria vida, muitas pessoas sendo internadas em quadros psiquiátricos em clínicas, remorso de coisas que fizeram, muitos delas, vou dizer que são todos, e não tem coragem de compartilhar com ninguém. Ao contrário do arrependimento, irmãos, o arrependimento, a primeira coisa que faz é nascer um desejo na pessoa de consertar aquilo que ela fez de errado, custe o que custar.
dá e doa a quem doer. Quem se arrepende não tem medo das consequências. Quem se arrepende sabe que tem uma causa nobre, que é a salvação da sua própria alma, e para isso vale a pena entregar a sua própria vida, se necessário for. É isso que Jesus nos ensinou, que nós temos que ser capazes de entregar a nossa própria vida por amor a Ele. Quem já leu isso aqui na Bíblia? Muita pouca gente. Agora a parte dos 300 e tantas vezes que Ele fala, eu sou contigo, todo mundo leu, né? Isaías, que está marcado lá na Bíblia, vou te dar vitória, restituir-vos-ei os anos. Agora essa parte Jesus vai ter que correr por ele. Acho que não, pastor. Bíblia. São verdades que nós precisamos compartilhar, irmãos. Você vai querer ser menino na fé a vida inteira? Você vai querer viver essa vida fraquinha? Aleluia. É isso que você quer? Vai querer ser conduzida como ovelhas ao matador? Vamos acordar, igreja. Você está diante de uma causa nobre, e o que está em jogo é a sua vida. E você vai ter que entregar ela por amor a Cristo. Senão tu não verás o reino de Deus. A mensagem hoje está aterrorizante, né? Eu estou até com medo. Eu mesmo estou com medo aqui. Mas é verdade, amados. Então, vamos ver o que a palavra de Deus diz referente aos frutos. Lucas 19, verso 8. Temos mais 10 minutos de mensagem que nós estaremos ensinando. Olha o que vai dizer aqui em Lucas 19, verso 8. Diz assim: olha, entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Todo mundo aqui conhece a história de Zaqueu, né? Essa parte, infelizmente, Gás da Nessa não cantou, né? Essa parte não cantou. Cantou quando Zaqueu quer subir do mais alto, só para ti. Poético, né? E realmente, Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu era um homem judeu. Então, todo homem judeu que cobrava impostos em favor de Roma, de César, ele era tido como traidor da sua própria nação para os judeus. Os judeus não gostavam desse tipo de pessoa. Por quê? Porque na verdade ele cobrava 20 parcelas e sempre colocava 10 no bolso. Entendeu? Diga amém. Então eles eram tidos como cobradores de impostos, ladrões. Só que a atitude de Zaqueu despertou alguma coisa em Jesus. E vamos ver o que despertou nele. Porque Jesus não estava errado ao apontar que queria pousar na casa de Zaqueu. A primeira coisa que Jesus fez ao ver Zaqueu foi lhe dar uma ordem. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque convém que hoje eu venha repousar na tua casa. Percebeu que Jesus nunca manda uma ordem completa? Ele disse o que queria, disse como queria, quando queria e por que queria. Aqui eu aprendo, irmãos, que quando Deus fala, Ele ainda continua usando esses 4 princípios. Quem entendeu, diga amém. Então Zaqueu desce depressa. Para quê? Porque convém que hoje eu pouse lá na sua casa. Eu preciso ir lá para a sua casa. E a Bíblia diz que ele prontamente obedeceu. Zaqueu não sabia o que poderia acontecer na casa dele. E aí eu quero chamar a sua atenção para que você nunca perca uma oportunidade de obedecer a Jesus. Talvez você não ouça a voz de Cristo diretamente, mas quando você absorve algo que está escrito e você toma uma decisão ou uma atitude baseada no que você aprendeu, automaticamente você está em plena obediência. Quando você diz não a algo que vai te afastar da comunhão de Deus, você está obedecendo a Jesus. Quando você diz sim a alguma coisa que vai te aproximar de uma comunhão firme com Deus, você está sim obedecendo a Jesus.
É por isso que eu preciso conhecer as leis. Eu preciso conhecer as regras do jogo. Uma grande parte das pessoas que estragam as brincadeiras é porque não sabem brincar. É assim ou não é? Não é assim que a gente fala? Sabe brincar, sabe brincadeira. Não conhece as regras. Você está cercado de regras que vão trazer benefícios extraordinários para a sua vida. Então você tem que saber como é que as coisas funcionam, irmãos. Agora, como é que você vai saber se você não estuda, se você não tem interesse nem em trazer a Bíblia, se nos cursos de ensino você não aparece? Sinto muito, mas você vai ficar com a pior parte do bolo. Quem entendeu, diga amém. Você pode ver, vai numa festa. A primeira parte é para quem é honrado do bolo, é assim ou não é? É assim ou não é? E a última parte é sempre para aquele, ou para aquela que fica lá no canto, depois eu pego, relaxado. Sobrou alguma coisa, o bolo já está tudo amassado, detonado, aí tem que catar um pedaço aqui, um pouco daquele negócio de açúcar, glacê, eu trem ruim, cata lá na ponta, sobrou um pedacinho aqui. O desinteressado sempre fica com a pior parte do bolo, meu irmão. Tem uma turma que se pudesse, eu estava lá em cima da escada, bem longe do pastor. E quando ele falou, estamos encerrando, já vai embora. Eu sei que outros já não mandaram para dar visão do melhor, né? Existem casos. Mas o que eu quero mostrar para você é que você precisa mostrar o interesse em buscar o Jesus. Aquele mesmo povo que não gostava de Zaqueu estava disposto a interferir. Esse povo existe até hoje. Quem sabia disso, diga amém. Quem sabia disso? Esse povo existe até hoje. Olha para você e diga assim: tem gente que não gosta de você falar. Talvez ele não saiba. É que ele fica espantado. O irmão quer me matar. É mesmo? Conta outra aí, você não sabia. Irmão tentou me dar rasteira no trabalho, é mesmo? Também já sabia. Irmãos, olha para mim, Caim matou Abel. Vai saber o que tem no coração do homem. Então, tem gente que não gosta de você. Outra, tem gente que vai fazer de tudo para que Jesus não entre na sua vida. Olha o seu e assim, nossa, não, né? Fazer de tudo para Jesus não entrar na sua vida, na sua casa. Aconteceu com isso aqui. Jesus entrou na casa de Zaqueu, fecharam a porta, e o povo do lado de fora, porque essa turma sempre tem que ficar do lado de fora da nossa vida, da nossa casa, estavam murmurando. Irmãos, olha para mim, não importa o que digam a teu respeito, não importa o que estão armando contra você, o que importa é que você tem que botar Jesus dentro da sua vida. Este é o mistério principal. Você tem que botar o Jesus na sua casa, no seu casamento, no seu negócio, em tudo que lhe pertence. Tem que ter o selo do leão da tribo de Judá. Tem esse selo? Tem. Está confirmado ali. O diabo não entra e não faz a paz. Olha o que vai dizer aqui. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara um homem pecador. Olha aí. O problema não é o seu pecado, não. O problema é que você não chama Jesus para trás. Porque se chamar, né? Entendeu? Diga amém. Olha o que vai dizer. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: irmãos, Jesus não pediu nem para ela falar assim: se eu roubei alguém, devolvo. Tudinho. Olha o que Jesus vai dizer nessa postura: houve hoje salvação nesta casa. O arrependimento, irmãos, ele traz salvação imediata para a sua vida. É isso que eu queria que vocês entendessem hoje. Então, não faça nada de uma forma debaixo de um clima, de um fundo musical, nada disso. Eu quero que você vá para a sua casa hoje
que eu lhe ensinei. Abra a sua Bíblia, leia sobre o que eu lhe disse e chegue às suas próprias conclusões. Porque uma coisa eu tenho certeza: Jesus vai voltar. E eu quero encontrar com você naquele grande dia. Carro, casa, templo, tudo isso vai ficar aqui. Eu posso dizer um sentimento muito triste, é o de frustração. É saber que nós poderíamos ter feito certo e optamos em realizar também. Que Deus abençoe vocês. Fiquem de pé, estaremos louvando o hino e adorando o Senhor aqui nessa noite, mais uma vez, antes de nós completarmos o encerramento desse culto. Lembrando que terça-feira, né, nós estamos tendo um trabalho aqui na direção da missionária Cristina, todas as terças-feiras às 14h30. Quarta-feira nós estamos com campanha às 19h30, ok? Busca do milagre. Quinta-feira eu inicio a campanha, vai dar tudo certo lá na nossa igreja Hebron 7, ok? Estaremos fazendo uma campanha lá de 7 quintas-feiras a princípio. Então toda quinta-feira eu estarei lá com a missionária Cristina, junto com o Ministério do Louvor, com a equipe aí, realizando uma campanha abençoada essa quinta-feira. A campanha vai dar tudo certo, terminou aqui, nós vamos começar lá, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que o Espírito Santo venha trabalhar essa mensagem no nosso coração, porque eu tenho certeza absoluta, irmãos, que todos vocês aqui querem ser salvos, mas dê esse primeiro passo, se arrependa do seu pecado, diga para Deus: Senhor, eu não tenho força, eu não sei como sair desse negócio, está complicado para mim, me ajuda, porque eu tenho certeza que na sua oração Deus irá lhe atender. Cure a sua cabeça nesse momento, Ministério de Louvor, adorando ao Senhor.